Paz do Senhor Jesus, mais uma vez hoje um privilégio poder estar compartilhando da Palavra de Deus. Eu queria hoje começar a meditar na Palavra do Senhor, falar um assunto que muitas das vezes está na mente da juventude, mente dos jovens, até pessoas de, às vezes, de mais idade, fica se perguntando, né, qual é o meu propósito? Para que eu estou na Terra? O que eu estou fazendo aqui? E essa é uma dúvida que permeia a mente de muitas pessoas e através disso hoje eu queria compartilhar a Palavra de Deus e trazer mais para frente alguns comentários de personagens que viveram em busca desse propósito e alcançaram a misericórdia do Senhor. Hoje, para introduzir talvez essa sequência de vídeos, eu queria compartilhar a palavra que está em Eclesiastes, capítulo 3, versículo 1. A palavra de Deus diz assim: tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Tudo tem o seu tempo determinado e existe um tempo para todo propósito debaixo do céu. Eu queria falar sobre o tempo e eu queria falar sobre propósito, né? Viver o propósito significa que nós estamos no tempo de Deus. Viver o propósito significa que no tempo certo as coisas vão acontecer. Todos nós sabemos que uma árvore, para frutificar, ela tem que um dia ser uma semente. Ou seja, ela passou pelo período de plantio, ela passou pelo período de crescimento, ela passou pelo período ali de seca, de troca de folhagem, para chegar no tempo certo e começar a frutificar. Então existe um tempo determinado para todo propósito debaixo do céu. E eu comecei a me perguntar um pouco sobre isso, sobre este tempo, sobre propósito. E muitas das vezes as coisas na nossa vida não estão acontecendo. Muitas das vezes a gente está vivendo a vida, levando a vida de certa forma que as coisas a gente não vê. Os nossos olhos humanos não conseguem contemplar Deus através da nossa vida, ou seja, nas coisas que nós estamos fazendo, nós não estamos conseguindo contemplar as mãos do Senhor. Talvez seja por quê? Porque nós estamos vivendo fora do propósito. E viver fora do propósito, eu posso fazer uma comparação aqui de um relógio, nós estamos falando de tempo, um relógio sem pilha. Um relógio sem pilha, o que acontece com ele? Ele está ali, ele continua sendo relógio, porém ele não marca o tempo. Ou seja, os ponteiros do relógio, eles não avançam. O tempo está passando em volta daquele relógio, porém para aquele relógio sem pilha, o tempo está parado. Às vezes é assim na nossa vida. Para todo mundo que está à nossa volta, muitas coisas estão acontecendo. Para toda a nossa família, para pessoas que nos rodeiam, para nossos colegas de trabalho, acontecem coisas boas, bênçãos do céu estão sendo derramadas sobre as pessoas que nos cercam, mas na nossa vida a gente não consegue contemplar as mãos do Senhor. A gente não consegue ver verdadeiramente o propósito de Deus se cumprindo. Aí eu faço uma pergunta: será que eu estou vivendo verdadeiramente o propósito de Deus? Será que eu assumi o propósito de Deus para a minha vida e eu tenho entendido que existe um tempo determinado para que esse propósito se cumpra? E a palavra de Deus fala assim, que existe sim um tempo determinado para todo propósito que está debaixo do céu. Então significa que tem propósitos também que não estão debaixo do céu. Às vezes nós vivemos uma vida em busca de propósitos que não agradam ao Senhor, em busca de propósito que não está alinhado com os propósitos do Senhor para a nossa vida. Então nós estamos vivendo como este relógio sem pilha. Nós estamos ali, nós temos a nossa função, mas não estamos marcando tempo nenhum. Ou seja, o tempo está passando e nós não estamos conseguindo marcar o tempo. Então hoje eu queria trazer essa meditação para a nossa vida. Onde nós estamos exercendo aquilo que Deus nos chamou para exercer? Ou será que eu sei o que o Senhor me chamou para fazer aqui na Terra? Então existe sim um tempo determinado para que tudo isso se cumpra. E eu queria já começar a mencionar alguns personagens bíblicos que nós podemos se apegar a eles, que mesmo sem ver as coisas acontecerem, eles viveram por um propósito. Se nós formos lá no livro de Hebreus, nós vamos estudar um pouquinho sobre a galeria dos heróis da fé, e o personagem que eu abro assim esta lacuna hoje é o personagem Noé. Noé, ele ouviu a voz de Deus, Noé, ele acreditou
no que o Senhor iria fazer e ele começou a trabalhar constantemente por um propósito. Noé precisou construir a arca junto com a sua família para que a salvasse a tua casa. Então é o primeiro exemplo que eu queria deixar para a nossa meditação. Ele ouviu a voz de Deus, ele trabalhou por um objetivo, por um propósito, mesmo que ele nunca tivesse visto chuva, ou seja, as águas do dilúvio, eram tantas águas que viria através do dilúvio, que assim, se ele fosse duvidar do que o Senhor falou com ele, ele não teria construído a arca. Então ele acreditou. Passaram-se muitos anos, mas o tempo determinado do propósito chegou. E ele e a sua casa, ele foi salvo através de uma obediência. Então primeiro nós devemos obedecer o que o Senhor está falando através de pessoas, através da mensagem, da palavra de Deus que é viva e eficaz e traz para a nossa vida toda a instrução. Então nós precisamos sim obedecer a palavra de Deus, ouvir a instrução de Deus para que nós venhamos viver de acordo com o propósito de Deus. Não ande na contramão. Não vive na contramão do propósito, porque nós vamos estar vivendo como um relógio sem pilha. Temos a função de marcar uma hora, mas a hora não está passando porque estamos fora do propósito. Então hoje é a meditação que eu queria abrir hoje para nossa conversa da agora para frente. Eu queria gravar uma sequência de vídeos que vocês continuem me acompanhando todas as quintas-feiras, que eu vou gravar uma sequência de vídeos de homens que não desistiram do seu propósito. Por eles não desistirem do propósito, eles alcançaram favor e misericórdia do Senhor. Então fique com Deus e que Deus possa te abençoar rica, poderosamente e que as mãos do Senhor continuem abrindo a tua mente e abrindo o teu entendimento para que você possa entender, enxergar e ver o propósito do Senhor diante de ti. Amém?